De Charlotte Peterson, uma competidora de biquíni de 51 anos que pesava pouco menos de 95 libras e saiu da academia paralisada da cintura para baixo, até Justin Vicky, um querido fisiculturista de Bali cujo último agachamento encerrou sua vida aos apenas 33 anos. Estes são fisiculturistas e levantadores cuja coluna vertebral quebrou durante um levantamento. Charlotte Peterson. Charlotte Peterson nunca foi o tipo de pessoa que conseguia ficar parada. Mãe de 5 filhos, casada há mais de 30 anos. Originária de Omaha, Nebraska, ela havia perseguido fitness praticamente a vida toda. Começou a ensinar aeróbica aos 16 anos e venceu um campeonato nacional de aeróbica Riboca aos 19, posteriormente obtendo um diploma em terapia ocupacional pela USC. Movimento não era apenas um hobby para ela. Era tecido no tecido de quem ela era, um fio que corria ininterrupto desde seus anos de adolescência até seus 50 anos. Então, quando ela finalmente chegou ao palco do fisiculturismo, surpreendeu absolutamente ninguém que a conhecia. Em 2022, aos 51 anos, ela entrou na divisão biquíni do NPC e competiu em 5 shows em um único ano, até colocando em segundo lugar em sua classe no campeonato nacional do NPC. Por todas as medidas, ela estava apenas começando. Uma mulher em sua 6ª década superando competidoras com metade de sua idade e provando que o auge da vida atlética não é uma janela fixa, mas um estado de espírito. Ela havia se submetido recentemente a uma cirurgia para reparar 4 hérnias, o custo duradouro de suas gestações, e havia finalmente recebido a autorização de seus médicos para retomar o treinamento de membros inferiores. Tudo apontava para frente. Tudo estava construindo impulso. Então veio 13 de julho de 2023. Peterson estava visitando sua filha em Provo, Utah, e decidiu fazer um treino em uma academia local. Era a primeira vez em meses que ela usava uma máquina Smith, então fez tudo o que deveria fazer. Manteve as coisas deliberadamente leves. Construiu gradualmente série por série, tratando o retorno com a cautela que um levantador inteligente traz para um retorno. Na 4ª série, ela estava trabalhando com apenas cerca de 95 libras, um peso que poderia ter manipulado facilmente apenas alguns meses antes. Não havia nada imprudente naquela manhã. Nada deveria ter terminado em catástrofe. E então seu corpo atraiu ao descer para um agachamento. Ela sentiu uma explosão repentina e violenta no fundo de sua coluna. Sua vértebra L1 havia fraturado, uma fratura de explosão tão grave que fragmentos de osso penetraram diretamente em sua medula espinal. O efeito foi instantâneo e absoluto. Ela desabou, a sensação em suas pernas desaparecendo de uma vez, paralisada da cintura para baixo antes mesmo de ter entendido completamente o que estava acontecendo. Um momento, ela era uma competidora de biquíni no meio de uma série. No próximo, ela estava no chão, incapaz de mover suas próprias pernas. Sua vida foi dividida em um antes e um depois no espaço de uma única respiração. Ela foi apressadamente levada ao hospital onde os cirurgiões trabalharam para remover os fragmentos de osso esmagando sua medula e para estabilizar a vértebra destroçada. Havia um lampejo de piedade enterrado no diagnóstico. Era uma lesão medular incompleta, o que significava que a medula não havia sido completamente seccionada e algumas vias neurais sobreviveram ao trauma. Após a cirurgia, ela recuperou o uso parcial de seus quadríceps, mas os déficits eram permanentes. Ela não tem controle ou sensação em suas nádegas, tornozelos ou dedos dos pés, e usa uma cadeira de rodas para se locomover. Olhando para trás, ela apontaria uma combinação de fatores que podem ter empilhado as probabilidades contra ela naquele dia. Um núcleo enfraquecido pela cirurgia recente, uma posição de agachamento que sobrecarregou muito sua parte inferior das costas, e uma baixa densidade óssea que ela não sabia que tinha. Qualquer um deles sozinho poderia ter significado nada. Juntos em uma máquina de caminho fixo, foram suficientes. Mas Charlotte Peterson se recusou a deixar a história terminar naquele chão da academia. Dentro de alguns meses, ela estava de volta à academia. Desta vez, treinando seu tronco superior com uma ferocidade que assustou as pessoas ao seu redor, ela descobriu um mundo inteiro de esportes adaptativos que nunca soube que existia. Lançando-se em fisiculturismo em cadeira de rodas, remo, caiaque e muito mais. Ancorando-se em uma mentalidade orientada pela fé que tratava a lesão como transformadora da vida, mas enfaticamente não como terminadora de vida. Aproximadamente 10 meses após o dia que a deixou sem pernas, ela retornou ao palco do fisiculturismo como competidora em cadeira de rodas e conquistou seu cartão de Pro do IFBB, conquistando o primeiro lugar no Arnold Amador e depois novamente no Campeonato Nacional em cadeira de rodas do NPC. Ela fez poses de convidada na Olímpia e competiu no Arnold, carregando consigo uma única ideia desafiadora que repete para quem quiser ouvir que um momento que muda a vida não precisa se tornar uma mentalidade que termina a vida. E há um detalhe em sua história mais arrepiante do que todos os outros. Desde que começou a falar publicamente, ela conheceu várias outras pessoas, pelo menos 5 agora, em cadeiras de rodas, incluindo uma menina de 16 anos que sofreu lesões quase idênticas fazendo agachamentos nas costas nessa mesma máquina. Sua tragédia, como se viu, não era quase tão rara quanto ninguém queria acreditar. Chris Mass.
Chris Minnies tinha um plano, e o plano era ficar profissional. Ao longo do início dos anos 2010, ele era um dos melhores fisiculturistas em uma era brutalmente competitiva. O tipo de escalação amontoada onde, como ele conta, às vezes olha para fotos antigas e reconhece um elenco de nomes que os fãs ainda conheceriam hoje. Ele aumentou seu físico para impressionantes 260 libras, acumulando colocações enquanto perseguia o sonho que quase todo competidor sério compartilha, o cartão profissional, a validação, a prova de que anos de dieta e sofrimento significavam algo. Ele tinha até começado a promover seus próprios shows como um trabalho paralelo, começando com um pequeno evento em Tahoe em 2011. Mas naquela época, o palco era sempre o objetivo. O negócio deveria ser o backup. Então, em dezembro de 2016, um aquecimento rotineiro terminou sua carreira competitiva em um único batida de coração. Minnies estava levantando peso morto em torno de 500 libras, um número que para ele mal registrava como uma série de trabalho, o tipo de peso que ele usava para lubrificar o sulco antes do levantamento real começar. E tive um disco explodir. O disco explodiu. Como qualquer fisiculturista idiota que eu era, terminei meu treino e fui para casa. Não havia tentativa máxima, nenhuma levantada de ego, nenhuma audiência, apenas um homem forte fazendo algo que havia feito milhares de vezes e então algo profundo em suas costas cedeu. Em suas próprias palavras no podcast Peak Physique, ele descreveu exatamente como começou. Essa decisão de ignorar e continuar é aquela que quase todos os levantadores nestas histórias compartilham, e quase sempre é errada. Massey foi para casa como se nada tivesse acontecido, e nos dias que se seguiram, até retornou à academia, seu corpo já gritando avisos que ele era determinado a ignorar. Mas os sinais eram impossíveis de serem evitados. Suas pernas começaram a perder sensibilidade. A dormência se infiltrou em locais que nunca deveriam perder sensibilidade. Isso que eventualmente acaba na sala de emergência e eles disseram, cara, precisamos entrar aí agora, e o tipo de perda de sensação íntima e alarmante que nenhum atleta pode racionalizar. O dano foi uma explosão de disco catastrófica em L4-L5 e a situação escalou rapidamente. Foi seu quiroprático notando que ele não conseguia mais levantar os dedos dos pés, um sinal clássico de queda do pé, que reconheceu o perigo e o enviou para a sala de emergência. Não havia tempo para esperar, e a razão era aterradora. O disco explodido havia enviado fragmentos pressionando contra o denso feixe de nervos na base de sua medula espinal, produzindo o que os médicos identificaram como síndrome de cauda equina juntamente com estenose espinal grave. O nome refere-se à maneira como esse feixe de nervos se abre como a cauda de um cavalo. E quando é comprimido, as consequências são algumas das mais temidas em toda a medicina espinal. Se não tratado, os riscos eram quase impensáveis. Paralisia permanente, a perda do controle de bexiga e intestino, anestesia em cela, a perda de sua capacidade de caminhar. A cirurgia começou naquela mesma noite às 22 horas e durou cerca de 7 horas. Sua equipe cirúrgica genuinamente com medo de que ele nunca saísse daquele hospital com seus próprios 2 pés. O neurocirurgião Dr. Alfred Shen realizou uma laminectomia e discectomia urgentes para descomprimir os nervos presos. E contra as probabilidades, o resultado foi muito melhor do que ninguém ousou esperar dada a complexidade e localização do dano. Menace recuperou a maior parte de sua função com sua dor se resolvendo em grande parte dentro de cerca de 2 meses. Mas a mensagem havia sido entregue da forma mais bruta possível. Ele nunca mais competiria e nunca mais se aproximaria de um agachamento pesado ou levantamento ou qualquer coisa que drive esse tipo de pressão descendente através da coluna para o resto de sua vida. Em vez disso, ele focou tudo em sua empresa de promoções, Centerpod 1, construindo o tal show e o massivo Legion Sportsfest em alguns dos maiores eventos do esporte ao lado de um elenco que cresceu para aproximadamente uma dúzia de shows chegando até o Cazaquistão. A lesão que terminou uma carreira silenciosamente lançou outra, e a unidade incansável do fisiculturista para melhorar tudo simplesmente encontrou uma nova saída. Mas a coluna nunca o perdoou completamente. Ele ainda se recupera disso até hoje. Mais recentemente, enfrentando problemas recorrentes de disco e perseguindo procedimentos avançados, incluindo selagem de disco e tratamentos de ablação de nervos, especificamente para evitar uma fusão espinal de múltiplos níveis que os médicos haviam recomendado. O único levantamento de peso morto de aquecimento que ele mal pensava em 2016 ainda molda sua vida diária quase uma década depois. Kevin Hogar não deveria ser uma dessas histórias porque o que aconteceu com ele não seguiu o script usual. Um homem de 6'3", 220 libras, um powerhouse, Hogar era um atleta elite de CrossFit que havia se qualificado para os regionais de CrossFit 4 vezes separadas, terminando tão alto quanto o 6º lugar em 2012. Ele havia crescido através do levantamento de potência quando criança, se descrevia como um cara de barra de carne antes de encontrar CrossFit e havia jogado tudo, desde rugby até futebol no caminho. Ele era um arrancador temido com o máximo de uma repetição em algum lugar em torno de 300 libras, um treinador desde 2008,
e por todos os relatos um dos atletas mais fortes e capazes em seu esporte. O levantamento que encerrou sua vida antiga deveria ter sido fácil. Era janeiro de 2014 no OC Throwdown em Costa Mesa, Califórnia. Hogar estava tentando um arranque de 230,35 libras, confortavelmente dentro de suas habilidades e bem abaixo de seu máximo quando perdeu o apoio em uma plataforma que estava ligeiramente inclinada. Quando começou a se afastar para trás com a barra acima da cabeça, Ig Tate, como se estivesse tendo que aprender a sentar de novo. Estou tendo que aprender a me tirar da cama. Ig Tate, ele fez a coisa certa. A coisa que todo treinador na Terra ensina. Ele desistiu, derrubando o halter atrás dele para proteger os ombros. Desistir é a válvula de segurança do levantamento olímpico. O movimento que deveria transformar uma repetição falhada em um não evento. Foi a decisão correta. Foi também o momento em que tudo deu errado. A barra caiu atrás dele e atingiu uma pilha de discos de 45 libras que haviam sido deixados sentando na plataforma. Um detalhe de configuração que muitos apontariam mais tarde como a falha fatal. Ele ricocheteou deles violentamente, disparando para trás do chão como se tivesse sido disparado de algo e bateu em suas costas. Isso não era a compressão lenta e moedora que destrói a coluna da maioria dos levantadores ao longo dos anos. Isso era impacto bruto, traumático e de acidente raro. GT, muitas pessoas na internet apenas veem, eu me machuquei fazendo crossfit. Eu não machuquei fazendo crossfit. GT e danificou sua medula espinal torácica na junção T11-T12. Ele disse mais tarde que parecia como se cada centímetro de seu corpo estivesse em chamas e então abaixo do ponto de impacto. Ele não sentiu nada. Em um instante, um atleta no pico de seus poderes físicos havia perdido o uso de suas pernas. Ele foi apressadamente levado para cirurgia de emergência. Aprendido através do CrossFit provavelmente foi mais benéfico do que quase qualquer outra coisa que eu poderia ter esperado. IGT-GT, incluindo uma toracotomia de alto risco cujas chances de sobrevivência foram inicialmente estimadas em um assustador 15 a 18%. Seu nível elite de aptidão física, os médicos acreditam, é parte do que o manteve vivo na mesa. Seu coração e pulmões condicionados processando oxigênio bem o suficiente para carregá-lo através de um procedimento que a maioria das pessoas não teria sobrevivido. Um cirurgião espinal de topo estava disponível por acaso. Ele sobreviveu, mas nunca mais caminharia. Deixado com paraplegia a partir de aproximadamente a cintura para baixo, ele se recuperou no Craig Hospital em Denver, um dos maiores centros de lesão medular do mundo, onde a escala absoluta do que ele tinha que reaprender ficou clara. Ele descreveu a experiência como ser um recém-nascido, reaprendendo como sentar, como sair da cama, como se vestir, as coisas mais pequenas que todos os outros dão por certo, de repente se tornando sessões de treinamento completas por si próprias. A comunidade CrossFit se reuniu ao seu redor em uma escala que poucos haviam visto, arrecadando centenas de milhares de dólares para sua recuperação. Mas Hogar se recusou a se enquadrar como uma vítima do esporte que o quebrou. De fato, ele rejeitou completamente a ideia, insistindo que a disciplina que construiu na academia era precisamente a coisa que o carregou. Para ele, o acidente foi uma anomalia, uma colisão de 1 em 1 milhão de um halter ricocheteando e uma configuração de plataforma ruim, não um indiciamento do treinamento que havia definido sua vida. E ele foi categórico de que a força mental e física que havia forjado sob a barra era exatamente o que o salvou de uma estrada muito mais longa e muito mais escura através da reabilitação. Ele carregou essa mentalidade de volta para a academia, tratando a recuperação como sempre havia tratado qualquer fraqueza, atacando-a implacavelmente até que quebrasse. Hogar continuou a conquistar sua certificação de nível 3 do CrossFit, aderiu à equipe de seminário de nível 1 de elite, abriu seu próprio ginásio chamado CrossFit Watchtower em Englewood, Colorado, cofundou para promover atletismo adaptativo e ajudou a lançar o Projeto Revel, uma organização sem fins lucrativos apoiando veteranos em transição para a vida civil. Ele competiu em levantamento de potência paraolímpico, repetindo exercícios de supino de competição bem acima de 300 libras em cores do ZUA, e se tornou uma das figuras mais influentes no fitness adaptativo em todo o mundo, até mesmo se tornando o assunto de um documentário sobre sua jornada. Ele disse mais de uma vez que não trocaria a vida que construiu após a lesão pela chance de caminhar novamente. Que a comunidade, o impacto e o crescimento que encontrou do outro lado daquele halter ricocheteando valiam mais do que suas pernas. Ronnie Coleman. Nenhuma história de colunas quebradas no Iron Game pode ser contada sem ele. Ronnie Coleman, nascido em 1964 em Monroe, Louisiana, é para muitos o maior fisiculturista que jamais viveu. Um 8 vezes MR Olímpia que empatou o recorde de todos os tempos e conquistou o simples apelido do Rei. Ele carregava perto de 300 libras de músculo condicionado no palco e apoiou com proezas de força que beiram a mitologia. Agachamentos de 800 libras, levantamentos de peso morto de 800 libras e leg presses que ultrapassaram 2.000 libras.
Ele não era um fisiculturista que apenas parecia forte. Ele era um verdadeiro levantador de potência preso em uma carreira de competidor de fisiologia, movendo pesos que iriam encabeçar um show de homem forte como parte de seu treinamento normal. Mas ao contrário dos outros nesta lista, a coluna de Coleman não falhou em um instante dramático. Foi destruída lentamente, deliberadamente, uma série pesada por vez ao longo de décadas. As sementes foram plantadas cedo. Como o próprio Coleman relata, suas costas eram um problema desde muito antes de ser campeão. E JTGT, bem, machuquei minhas costas no ensino médio, na verdade. Para ser honesto com você, lembro de estar fazendo levantamento de peso morto e machuquei minhas costas muito mal. Pela faculdade, a dor era uma companheira diária, grave o suficiente para que ele visitasse um quiroprático quase todos os dias apenas para manter o funcionamento. Uma rotina que, por sua própria conta, basicamente manteve toda a sua carreira atlética unida. O padrão era sempre o mesmo. Suas costas gritariam enquanto treinava, depois ficavam quietas uma vez que parava. Então ele simplesmente continuava treinando. Mas o momento que todos lembram veio depois de uma Olímpia quando ele retornou ao agachamento. Convencido de que era tão forte quanto sempre, ele trabalhou para chegar a 600 libras e começou a repilo. Negócio como de costume para um homem que tratava meia tonelada como um aquecimento. E GT. E neste dia, eu estava chegando na 8ª repetição e ouvi um pop alto. Ele pensou no início que seu spotter tinha lhe batido para disparar-lhe da maneira como parceiros de treinamento frequentemente fazem. Ele se virou para perguntar se o cara o tinha acertado. O spotter jurou que não o havia tocado, e então no silêncio após essa pergunta, a verdade chegou. Assim que eu disse, o que era aquele pop alto? Senti essa dor descer pela minha perna esquerda todo o caminho e GT, na moda clássica de Coleman, ele terminou o treino assim mesmo, passando para leg presses e agachamentos eco como se nada tivesse acontecido. Então dirigiu para casa e até colocou seu uniforme de polícia para trabalhar antes de perceber que desta vez a dor não desapareceria. Uma ressonância magnética confirmou um disco herniado. O médico ofereceu uma escolha entre cirurgia e reabilitação e lhe deu um conselho acima de tudo. Agora eles me disseram para parar de fazer agachamentos. Como? Ok, vou. A primeira coisa que faço quando chego à academia, faço agachamentos. G. Ele nunca parou. Ele lutou para descer a 315 libras, reabilitou com um quiroprático a quem acredita por salvar sua carreira e depois metodicamente escalou de volta até 800 libras para repetições, continuando a competir e vencer Olímpias por aproximadamente mais uma década enquanto treinava através de dor constante, dormência e fraqueza. Ele venceu 8 títulos de MR Olímpia seguidos com um disco herniado em suas costas, um fato que é em partes iguais inspirador e horrível. Mas o dano já estava em cascata sob a superfície. Após sua primeira cirurgia nas costas, o resto de seus discos começou a ceder um após o outro, exatamente como os médicos o advertiram que fariam. E GT, assim que você puxa uma dessas latas debaixo de toda a pilha começa a cair. Essa pilha em colapso eventualmente exigiria mais de uma dúzia de grandes cirurgias, cerca de 13 no total, incluindo aproximadamente 8 em sua coluna, 3 em seu pescoço e 2 substituições de quadril, completo com parafusos, hastes e gaiolas, algumas das quais quebraram e tiveram que ser substituídas cirurgicamente novamente, ocasionalmente em operações costas com costas. Uma cirurgia sozinha durou reportedly cerca de 11 horas. Em 2025, ele sobreviveu a um boto quase fatal de sepse. Hoje, em seus primeiros 60 anos, Coleman vive com perda grave de mobilidade, atrofia óbvia das pernas e dor crônica, frequentemente dependendo de muletas ou uma cadeira de rodas para se locomover. As pernas que uma vez moviam 1000 libras agora desperdiçadas de anos de dano de nervos. E no entanto, famosamente, ele disse que não tem arrependimentos que os 8 troféus Sandout e o legado de ser o rei valiam a pena que ele ainda está pagando todos os dias. Justin Vicky. De todas as histórias nesta lista, esta é a que não tem recuperação. Justin Vicky, nascido em Manifestuala em Nova York em 1990 e criado em Bali, Indonésia, era um querido fisiculturista, treinador de fitness e influenciador de mídia social com um seguimento de mais de 30 mil. Ele havia construído um verdadeiro currículo no esporte, vencendo o Ultimate Body Contest em 2011, assumindo o título MR Bali em 2015 e 2016 e colocando em primeiro lugar no Moscow Beach Bali em 2018. No Paradises Bali em Sandair, onde começou sua carreira e trabalhou como treinador. Ele era conhecido como um farol de energia e encorajamento, um homem que genuinamente amava ajudar outros a ficarem mais fortes. Amigos o lembravam como educado e sociável, alguém que realmente aconselhou cautela com pesos pesados. Ele também tinha uma reverência particular pelo agachamento de costas, um exercício que abertamente descreveu como um dos mais perigosos em todo o treinamento. Ele conhecia os riscos melhor do que quase ninguém. Isso é o que torna o que aconteceu tão assustador.
Em 15 de julho de 2023, aquele aviso se tornou realidade da forma mais devastadora imaginável. Vicky carregou um halter com aproximadamente 210 kg, cerca de 460 libras, e se posicionou para um agachamento pesado com um spotter em pé atrás dele. Ele havia subido ao longo dos anos de cerca de 170 kg para bem além de 200, progredindo para um território verdadeiramente de elite. Ele levantou com sucesso o peso do rack e começou seu descenso. Mas na volta, sua força desapareceu. Ele travou. Ele se cansou. E quando seu corpo cedeu sob a carga imensa, a barra se deslocou para frente, deslizando de suas armadilhas e caindo diretamente em sua parte de trás do pescoço. O spotter tentou reagir, mas naquele peso, com o levantador desabando para frente e a barra se inclinando longe dele, não havia nada que um único ser humano pudesse fazer. A barra quebrou seu pescoço. A força comprimiu os nervos que controlam seu coração e sistema respiratório, as funções mais fundamentais da vida em si. Vicky desabou inconsciente e foi apressadamente levado primeiro para o Salon of Thoughts e depois transferido para um hospital regional para cirurgia de emergência. Em um detalhe angustiante, ele conseguiu uma videochamada com sua mãe de antemão. Após a operação, ele caiu em um coma e em 17 de julho de 2023, ele morreu. Ele tinha apenas 33 anos, deixando para trás um filho pequeno. Um vídeo do acidente se espalhou pelas mídias sociais e se tornou uma das lições de cautela mais discutidas e dissecadas no fitness moderno. Seu médico, Dr. Ika Tutserana, confirmou que o pescoço quebrado e o dano àqueles nervos vitais foi o que o matou. Analistas e educadores se debruçaram sobre as imagens, apontando repetidas vezes as mesmas lições brutais, a importância de pinos de segurança e uma configuração de rack adequada para pegar um agachamento pesado falhado, os limites muito reais de um spotter humano sob cargas verdadeiramente máximas e o perigo tal de ir além do peso que seu corpo não pode seguramente perder. Relatórios observaram que nenhuma barra de segurança ou pinos pareciam estar no lugar, a única peça de equipamento que quase com certeza teria salvado sua vida. A academia que o amava postou uma homenagem, chamando-o de muito mais do que um especialista em fitness, descrevendo como uma fonte de inspiração e apoio inabalável cuja energia contagiosa levantou todos ao seu redor. Ele morreu fazendo o levantamento exato que havia passado anos alertando outros a respeitar. Sophie Butler. Sophie Butler deveria estar celebrando. Era julho de 2017. Ela tinha 21 anos e havia recebido seus resultados universitários. Uma fisiculturista dedicada que treinava 5 ou 6 dias por semana, fazia refeições com disciplina militar e tratava a academia como o núcleo de sua identidade. Ela decidiu encaixar mais um treino em sua academia em Basildon, Essex, antes de sair para celebrar tudo o que havia conquistado. Seu treinamento naquela época, por sua própria conta, era quase inteiramente sobre estética, sobre perseguir um visual particular da maneira que muitos levantadores começam. A academia era onde ela se sentia mais ela mesma, e naquela tarde de verão ordinária, ela não tinha razão para pensar que seria o último treino de sua vida antiga. Em uma máquina Smith no meio do agachamento. Ela perdeu seu apoio. É a mesma máquina, o mesmo movimento que aparece repetidamente nestas histórias. O caminho de barra guiado que muitos levantadores assumem o torna inerentemente mais seguro do que pesos livres. Mas essa suposição esconde uma armadilha. Os trincos de segurança não haviam sido colocados alto o suficiente para pegar a barra se algo desse errado. E algo deu. Quando ela caiu, o halter carregado com cerca de 70 kg, aproximadamente 154 libras, caiu em suas costas e fraturou sua coluna. A muito própria característica que deveria protegê-la. Os trilhos fixos destinados a manter a barra sob controle em vez entregaram a carga diretamente ao seu corpo quando ela escorregou. Ela foi apressadamente levada para a cirurgia de emergência. Quando a poeira finalmente assentou, o diagnóstico foi uma paraplegia T10 incompleta. Ela foi paralisada da cintura para baixo e se tornaria uma usuária de cadeira de rodas em tempo integral. Ela passou cerca de 4 meses no hospital e outro em reabilitação, e o trauma de tudo deixou ela enfrentando não apenas um corpo transformado, mas diagnósticos de depressão e TEPT. A jovem mulher que havia entrado na academia perseguindo um físico saiu daquele capítulo de sua vida em uma cadeira de rodas, forçada a reconstruir toda a sua relação com o fitness e consigo mesma do zero. No início, retornar à academia parecia impossível. Ela evitou conteúdo de fitness completamente, rolando além das influenciadores e atletas que uma vez aspirava e sentindo que já não pertencia a esse mundo. O que ela construiu no meio de tudo com o apoio de seu pai em terapia e muita teimosia reformulou sua compreensão de tudo. Ela chegou a uma realização que desde então compartilhou amplamente. Meu nome é Sophie Butler e sou uma atleta Gymshark e um influenciador de mídia social online e também uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência. E GT, esse deslocamento na filosofia mudou a forma como ela treinou também. O objetivo parou de ser um reflexo no espelho e se tornou algo muito mais prático e muito mais significativo.
Ela reconstruiu seu treinamento em torno da funcionalidade em vez de aparência, em torno da força que ela realmente precisa para viver independentemente. Transferindo dentro e fora de seu carro, levantando sua própria cadeira de rodas, construindo a resistência para empurrar através de um dia completo, se movendo pelo mundo em seus próprios termos. Ela explicou o deslocamento claramente. Agora estou muito focada em treinamento para a funcionalidade e como posso usar a força, pensando em como me movo com minha cadeira. Daquele navio naufragado, Sophie Butler se tornou a primeira atleta desabilitada de Gymshark, a primeira usuária de cadeira de rodas a aparecer na Cosmopolitan OK, um modelo do London Fashion Week e fundadora de uma comunidade inclusiva chamada The Other Girls Club.